E aí, rapaziada, beleza? Sejam bem-vindos aí no canal. Ó quem passou ali, tamo junto. Vou fazer um vídeo pra vocês importante hoje, tá? Porque muito aqui a gente se fala com relação a algumas coisas na Red Pill, e é importante que eu vou usar aqui essa ferramenta para explicar essa minha teoria, lembrando que é só minha opinião, é uma meia-verdade, eu não quero obrigar ninguém, convencer ninguém, é só um ponto de vista que eu tô acrescentando e trazendo para vocês aí pensarem sobre também, utilizarem sua própria interpretação, né? Nunca levem como absoluto e 100% como verdade o que eu tô falando. O que acontece é que muita gente comenta com relação à epifania dos 30 e sobre a hipergamia. E um outro ponto que vale a pena a gente destacar, muito moderno atualmente, bastante comum e latente, né? É o que o Rollo Tomassi trouxe principalmente como a segunda hipergamia ou a epifania dos 40. E o que isso significa, né? Significa que normalmente, rapaziada, durante essa faixa etária, de 20 mais ou menos a 30 anos, quando a mulher normalmente vai procurar sua independência, estudar, né, e ela tem o VSM mais alto também, normalmente é quando ela vai tentar conseguir a melhor opção possível de relacionamento, né, de homem que ela puder escolher, dentro do capital erótico e capital moral que ela tem. Isso as mulheres, as pessoas, é claro, de um modo geral, vão fazer de maneira inconsciente. Elas não conhecem esses termos que nós estamos utilizando, mas isso acaba acontecendo de modo automático porque é um imperativo biológico. E não estou dizendo que as mulheres estão erradas por fazerem isso, né? Eu só estou explicando. O que muitas vezes algumas pessoas não entendem com relação à Red Pill é que a Red Pill ela vai pegar o quê, né? Ela vai pegar o tecido social, as programações sociais, os costumes, sejam culturais ou religiosos, ou até os dispositivos legais, né? Ela vai tirar esse véu, esse tecido social e vai explicar o que existe por trás dessa engenharia social, desse tecido social. Tá, então, essa é a principal, talvez, diferença entre a Red Pill e o feminismo. O feminismo ele quer reverter a engenharia social, ele quer mudar o tecido social. A Red Pill ela só remove e ela vai explicar, ele é o que organiza os imperativos biológicos, né, principalmente através de um sentido moral, né, moralmente correto no que diz respeito ao universo de relacionamentos especificamente. A Red Pill ela vai principalmente ser pautada, e ela surgiu acima de tudo com relação a relacionamentos romântico e sexuais, não amizade, essas coisas, profissionais, etc. Tá? Então, dentro desse contexto, a Red Pill vai explicar o que existe por trás dessa engenharia social, sem o propósito de mudá-lo, etc. Porque esse tecido social ele vai no sentido moral da coisa, para organizar esses imperativos biológicos para que as pessoas se comportem de maneira correta. Mas muitas vezes a natureza pode acabar das pessoas, né, dentro de um relacionamento, por exemplo, rompendo esse tecido social, porque o imperativo biológico, eu não estou dizendo que ele é universal, que ele é integral, mas ele é bastante latente, ele pode acabar prevalecendo em cima das programações sociais em alguns contextos, como nesse aqui que eu vou acabar explicando. Por quê? Porque a natureza ela é amoral, então você vai perceber algumas ações que elas superam o que é moralmente estabelecido, né? E estabelecido e correto para as pessoas se comportarem. É nessa situação que às vezes o cara vai ficar perdido. O cara que não tem contato, não sabe nada sobre o que eu estou explicando agora, não conhece a Red Pill, o cara vai falar, mas espera aí, cara, como é possível? Eu fiz tudo certo, né? Eu segui a cartilha do que as programações sociais dizem sobre como eu devo ser como homem, tratar uma mulher, e o que eu devo fazer num casamento, e mesmo assim eu fui trocado, fui largado sem um motivo para isso, né? Não moralmente aceito, eu quero dizer, como traição, agressão, brigar, humilhar, falta de respeito e etc. Esse cara ele agiu como manda a cartilha principalmente, mesmo assim ele tomou um divórcio, né? Ele se surpreendeu com o pedido de divórcio da sua própria mulher. Esse contexto que eu estou explicando para vocês é um contexto específico nesse caso, tá? Não estou dizendo que é sempre assim, eu estou só explorando esse ponto de vista mais uma vez, porque pode sim, às vezes em algumas situações, o divórcio acontecer por conta porque o homem pediu, porque às vezes a mulher tem um comportamento inadequado, às vezes porque o homem quer voltar para o mercado, é uma coisa que acontece com as mulheres. Essa perspectiva que eu estou trazendo aqui, não quer dizer que eu estou inocentando os homens, não significa isso, eu só não estou explorando ela. Uma coisa que as pessoas às vezes não entendem é que só porque você não está trazendo outro ponto de vista, quer dizer que você acha que ele é irrelevante ou que ele não existe. Sim, os homens também fazem muitas vezes a mesma coisa. Se o homem acabar aumentando o VSM, acaba ganhando destaque, às vezes a mulher perder a aparência, acabar perdendo a beleza dela, seja porque ela engravidou e o tempo passou e ela não se cuidou, se esse cara tiver a oportunidade e se essas mulheres tiverem um interesse recíproco por ele pode acabar traindo principalmente essa mulher ou pedindo o divórcio para se relacionar com mulheres mais jovens e mais bonitas, já que a mulher dele pode ser que tenha perdido essas características. Isso acontece com as mulheres também. Mas não é o contexto que eu quero explicar, só estou fazendo um disclaimer. Então a mulher vai ter essas duas epifanias. Qual que é a primeira? A primeira é quando ela tem hipergamia até os 30 anos, para conseguir o melhor cara possível, e ela vai ter epifania de que, putz, preciso casar agora. Vai ter que ser esse aqui. Esse é o que eu
é o melhor que eu consegui visando uma monogamia, principalmente. Então ela vai ter essa epifania ali mais ou menos na idade dos 30. A epifania para se casar, depois que ela passou da fase de hipergamia. O que acontece depois? Dentro de uma monogamia, pode acontecer algumas vezes, nesse contexto aqui não houve nada de errado, de algumas mulheres terem uma segunda hipergamia e uma nova epifania para se divorciar mais ou menos na idade dos 40. Não é coincidência que, muito próximo dos 40 ali mais ou menos, né? Não é coincidência que normalmente as mulheres se casam na faixa etária de 28 a 33 anos e o maior índice de divórcios também é normalmente ali na faixa de 38 a 40 e poucos anos, nessa faixa de 40. Normalmente onde a mulher tem uma segunda epifania muitas vezes, em que ela ainda pode aproveitar uma vida de solteira, em que a hipergamia dela ainda pode conseguir um cara melhor, né, com relação a esse interesse que ela tem em comparação com o marido atual com quem ela está casada. Então é como se ela olhasse para o marido e ficasse aquilo martelando na cabeça dela de que, cara, daqui a pouco vai passar dos 40, né? Por isso que, inclusive, muitas vezes pessoas mais velhas, 50, 60 anos, o índice de divórcio aumentou, mas é talvez o menor que existe em comparação com outras faixas etárias. Porque a pessoa meio que já está fora do mercado, já está aposentada. Ela vai voltar para tentar conseguir alguma coisa? Né? O homem já está broxa, já está careca, o VSM já foi para casa do chapéu, a mulher também já está na menopausa. Então, por isso que o índice de divórcio também é muito menor. Né? A pessoa vai voltar para o mercado, vai tentar o quê? A libido também já sumiu? Então, muitas vezes existe essa epifania na cabeça da mulher, na faixa etária de quase 40, quando ela está casada, de putz, daqui a pouco eu tô com 40 e poucos, 50, aí meu VSM sumiu, né? Eu vou perder essa segunda janela de oportunidade de aproveitar a minha hipergamia e eu posso me arrepender depois. E aí o beta provedor é surpreendido com um pedido de divórcio. Existe a primeira fase da hipergamia feminina, onde o VSM está mais alto. Né? O que é a hipergamia nesse caso? Ela conseguiu o melhor homem que ela puder. Né? E quando está passando essa fase com relação a relacionamento, entende? O homem para relacionamento, para casamento, são características que envolvem, na verdade, mais provisão, recurso, ser romântico, envolve mais um capital moral. Perfeito? Então, muitas vezes, a primeira epifania, quando a mulher pensa e se preocupa mais, né, em conseguir um cara para casar, na monogamia, em maior medida, não estou falando que em total, mas em maior medida, as características do capital moral de um homem vão ser mais importantes, mais relevantes aqui na hora do casamento. Quais são essas principais características do capital moral? Provisão, recurso, romântico, cavalheirismo, um bom homem, fidelidade, pai de família. Essa é a primeira epifania nos 30, né? Quando a hipergamia, para esse tipo de circunstância de relacionamento, o tempo dela está passando para isso. Então ela vai encontrar esse cara para casar, que é o que a gente chama de beta provedor. Não estou falando que é sempre assim. Depois, durante a monogamia, pode acontecer uma segunda epifania, que na verdade é ao contrário dessa, é a dos 40 agora, em que ela ainda tem um valor interessante, mesmo estando na monogamia com esse cara, hoje em dia, principalmente, que a mulher se cuida, a mulher emancipou, tem procedimentos estéticos, a tecnologia, a medicina, meios anticontraceptivos, ela já teve a família, já viveu a monogamia, já teve filhos, etc. Pode acontecer uma segunda epifania agora do tipo, putz, eu tenho um capital erótico bom ainda para curtir com um homem de capital erótico mais alto do que meu marido. E inconscientemente, digamos assim, no piloto automático, ela sabe que o tempo está passando e essa janela de transferência para ela se divorciar tá ficando cada vez mais apertada, né? Ela tá com 39, 40, daqui a pouco vai estar com 45, 50 e aí, bicho, ela não vai ter mais capital erótico suficiente para ser atraente o suficiente para um homem de capital erótico alto também e ter experiências sexuais intensas, que muitas vezes, infelizmente, ela não tem há muito tempo com o marido, e o homem há muito tempo não tem também isso de sua esposa. Então aí que você, muitas vezes, esse cara é surpreendido com o pedido de divórcio. A epifania dos 30 para se casar e a segunda epifania dos 40, digamos assim, para se divorciar. A primeira, preocupada em encontrar um homem de capital moral alto, ideal para um casamento, e a segunda, preocupada em encontrar um homem de capital erótico mais alto, principalmente quando o capital erótico dessa mulher é mais alto que o desse homem. Então ela sabe que ela consegue um cara de capital erótico mais alto que o marido dela, né, no mesmo patamar em que ela está. E aí, como eu disse, você é surpreendido com o pedido de divórcio. Valeu, falou. É pesado, mas é verdade.